Deus continua abençoando cada irmão, cada irmã que estiver nesse universo, onde você estiver, que você estiver fazendo, que Deus abençoe. E quando está fazendo boas coisas, Deus te abençoe. Mas se é uma coisa má, que Deus, pela sua graça, te livra. E coloca você, nós, né? Todos nós juntos no mesmo barco, porque nós estamos no mesmo barco. Ninguém é melhor do que ninguém. Também ninguém é pior do que ninguém. Estamos todos no mesmo barco e necessitados da graça de Deus. Como diz o irmão Branda, sou salvo pela graça. Então não é mérito meu, mas sim do Senhor Jesus Cristo. É do Senhor Jesus Cristo. Tudo que nós temos, tudo pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ele disse assim: todo poder sobre o céu e a terra foi-me dado. Todo poder sobre o céu e sobre a terra foi-me dado. Sobre o céu, como Deus. Sobre a terra, como homem. Que ele se tornou o verdadeiro homem. Jesus foi o verdadeiro homem. O homem completo. Até a sua carne era diferente da nossa. Seu sangue era diferente do nosso. Seu sangue era sangue de Deus. Eu creio que é lá em Atos dos Apóstolos 20, 28, eu creio que é. Somos salvos pelo sangue de Deus. Sangue de Deus. Eu não sei por que as pessoas têm dificuldade de ver Jesus como Deus. Sendo que o próprio Isaías, no capítulo 9, verso 6, disse: um menino nos deu. Quem é o menino? Jesus. Um filho nos nasceu. Quem é o filho? Jesus. O principado estava sobre o seu ombro. O que é principado? É princípio. O principado estava sobre o seu ombro. É Deus forte? Olha bem, é Deus forte, só tem um Deus. Isaías diz que era Deus forte e era Pai da eternidade. Pai da eternidade. Isaías 9:6. Esse versículo aí, o irmão Branda citou como rabi judeu, mestre judeu. Na lei de Moisés não ficaram com Jesus. E na lei de Moisés estão até hoje. Porque eles falaram: nós ficamos com Moisés. Porque Moisés nós conhecemos. E tu, da onde vem? Falaram para Jesus. Pelo menos Moisés não é conhecido. Que a pessoa tem que tomar uma decisão, ela fica com a verdade, ou ela fica com o erro. E se ficar com a verdade, tem que pagar um preço caro. Porque quem fica com a verdade vai sofrer o desprezo, vai sofrer o abandono. E a pessoa não quer sofrer o abandono, porque juntamente com o abandono ela vai perder salário, ela vai perder família, ela vai perder... Porque Deus, irmão, ele chamou Abraão, falou: Abraão, deixa a tua parentela e segue a mim. E quem quer largar a parentela? Você quer ver uma coisa difícil da pessoa largar da parentela? E Deus falou: se você não largar da sua parentela,
eu não te abençoo. Então você que escolhe, o parente ou as bênçãos. Em outras palavras, ou o parente ou eu. Você tem que fazer uma escolha. Aí o pai de Abraão saiu com ele, a Sara saiu, a Sara é sua esposa. Não tem como. Deus chamou Abraão, mas a Sara fazia parte. Veio junto. Aí veio o seu pai, veio o seu sobrinho Ló, com a esposa e 2 filhas, que não era para mim. Abraão era para sair livre deles, mas Abraão trouxe junto. Essa é a parte humana, né? Essa é a parte humana. A nossa inclinação para nosso parente terrestre. Que nós também não devemos abandonar nosso parente terrestre. Mas, quando se trata de Deus, quando se trata do ensinamento de Deus e a família não aceita, você tem que sair. Se a família não aceita, você tem que sair. Não é você que rejeita ela é que rejeita você. Então, aí veio o pai junto, veio o sobrinho junto, veio a esposa de Ló junto, veio as filhas. Aí o pai dele morre no caminho, olha aí. O pai dele morre no caminhar, o pai dele morre. Ele faz o sepultamento do pai dele. Bom, um já saiu de cena. Aí fica Ló. Aí Deus falou assim para Abraão, eu não te abençoo, enquanto você não deixar suas parentelas. E nós encontramos que Maria perdeu Jesus. E 3 dias ela procurou por Jesus e não achou. Ela procurou aonde? Entre os parentes. Pensava que Jesus tinha voltado da festa junto com os parentes. E ela procurou entre os parentes. Jesus veio com vocês? Não, não veio mesmo. Porque as parentelas só quer festa, churrasco. Parentela só quer música. Essas músicas de frango destroncado. Só quer isso. Ele não tem, você não acha Deus. Você vai numa festa de parente, não é hino que estão tocando lá. Não é oração que estão fazendo para comer. Não tem. O que tem é música, mas música que não sei de onde veio, que do céu que não é. Agora, ela procurou Jesus entre os parentes, não achou. Ela procurou Jesus entre os amigos, não achou também, e nós não achamos também. Porque Maria, em certo ângulo, ela aponta para nós. Ela aponta para nós, em certo ângulo, ela aponta para o Pentecostes, mas tem um ângulo que Maria aponta para nós. Porque uma Brana diz, nós estamos como Maria, grávida da palavra. Então, o que ela fez? Ela voltou para Jerusalém. Ela voltou para Jerusalém. Ela voltou aonde ela deixou ele. Você tem que voltar aonde você deixou Jesus. Uma Brana disse assim, se você perder Jesus, volta aonde você perdeu. Porque Moisés, depois de 40 anos, ele teve que voltar aonde ele foi criado, aonde ele nasceu, no Egito. Se ele quisesse começar o seu ministério, dado por Deus, de libertador que ele era, ele teve que voltar para o Egito. Foi ali que ele perdeu a sua posição de libertador e tinha que voltar lá para começar onde ele parou, onde ele deixou. Ele deixou do Egito. Depois ele foi casar com Zípora, viver lá com Zípora, cuidar do rebanho do seu sogro, Jetro.
E ficou lá 40 anos, mas fora do lugar. Isso fora do seu lugar. Fora da sua posição. Fora do seu posto de dever. É duro viver fora de posto de dever. É duro. Mas tem muita pessoa que vive fora do seu posto de dever. O lugar que Deus colocou ele não está ali. Ele está num lugar onde Deus nunca colocou ele. Porque nós quer escolher lugar para ficar, e quem escolhe é Deus. É Ele que falou para a igreja, fica no cenáculo até que receba o Espírito Santo. Foi Ele que escolheu o lugar para os apóstolos ficar, no cenáculo. Foi Ele que mandou os apóstolos ficar no cenáculo, e ficaram. E ficaram. Quando foi para fazer a ceia, foi Ele que mandou eles. Vocês vão, você encontra um homem, vocês seguem ele e faz a ceia na casa dele. E foi quando ele ia para Jerusalém e falou assim, vai em tal lugar que tem 2 jumentas presas. E pega ela e traga para levar eu para Jerusalém. Se o dono perguntar por que vocês estavam soltando, fala que o Senhor precisa dela. Então o que nós vemos? Os apóstolos foram apóstolos de Jesus, com grande sucesso, graças a Deus pelos apóstolos. Mas o que você encontra nos apóstolos é uma total obediência às ordens de Cristo. O que Cristo mandava os apóstolos fazer, os apóstolos faziam. Se mandava sortar a jumenta, eles sortavam a jumenta. Se mandava eles fazer a ceia, eles preparavam a ceia. Se mandava eles ficar no cenáculo, eles ficaram no cenáculo. Quando ele pegou os pães e multiplicou e deu para os apóstolos distribuir para a multidão que estava sentada em grupos, 50, os apóstolos distribuíram. Então é isso que é apóstolo de Jesus, é isso que é discípulo de Jesus. É aquele que está sob as suas ordens. É aquele que ele manda fazer, faz. O centurião falou para Jesus. O centurião falou assim para Jesus, eu sou um centurião. E eu tenho aí 100 homens sob o meu cuidado. Centurião cuidava de 100 soldados, por isso que era centurião. Se eu mando eles ir, eles vão. Se eu mando eles ficar, eles ficam. Se eu mando eles fazer, eles fazem. Se eu falo para eles não fazer, eles não fazem. Assim são os meus soldados. Ele faz só o que eu mando. E o Senhor? Quanto mais poder o Senhor não tem do que eu para dar uma ordem e a ordem ser obedecida? Então não precisa entrar na minha casa, porque nem digno sou eu. Mas manda uma palavra, que o meu servo será libertado. E Jesus admirou aqui. A comparação que ele fez, Jesus admirou. E colocou Jesus como líder, que a sua ordem era obedecida. E os apóstolos mostrou isso. Os apóstolos mostrou isso. Que a ordem de Jesus era obedecida. E quando vem Paulo, lá na frente, nós vemos Paulo totalmente submisso às ordens de Jesus Cristo. Ele falou, não vai para tal cidade que eu não tenho eleito lá. O apóstolo Paulo não foi. Porque Deus falou para ele não ir. Então ele obedecia a Deus. Agora Abraão, pai da fé, Deus falou, deixa a tua parentela. Tem que deixar a parentela. Tem que deixar a parentela. Agora voltando para Maria, que perdeu Jesus. Perdeu Jesus. Ela voltou no templo, fazendo pergunta e respondendo. De tal maneira de sabedoria, ele foi. E o Apocalipse disse que lá Jesus será o templo de Deus. Jesus será o templo de Deus. Na eternidade ele é o templo de Deus. O Cordeiro será o templo de Deus. Está no Apocalipse. O Cordeiro será a lâmpada.
Está em Apocalipse também, outra missão do cordeiro. Porque tem gente também que fala que o cordeiro deixou de ser cordeiro. Ele é cordeiro eternamente, irmão. Se ele deixou de ser cordeiro sanguentado, mas ele tem a missão dele de cordeiro lâmpada. Ele tem a missão dele de cordeiro templo. Isso aí se estende para a eternidade o cordeiro lâmpada. Que ele vai ser a lâmpada que vai clarear tudo. Lá não precisa de lâmpada porque o cordeiro é a lâmpada. É cordeiro, irmão. Como você vai cancelar a missão do cordeiro? Se ele termina com a missão de interceder do cordeiro que tira o pecado do mundo, mas ele passa para outra missão, sempre ele. Sempre ele. O encerramento do ministério não põe fim em que ele é. Ele passa para outro ministério. Daí tem o irmão Branham no ministério de evangelista. Depois ele passou no ministério de profeta. Depois ele passou no ministério de anjo. O irmão Branham teve esses 3 ministérios. Ele foi evangelista, orando pelos enfermos. Ele foi profeta, intercedendo. E ele foi o anjo, revelando toda a palavra. Porque o ministério de revelação é para anjo. E ele foi um anjo terrestre. Porque anjo é mensageiro. Só como o Branham diz que tem uma diferença entre anjo celeste com anjo terrestre. A diferença que você encontra no A. Quando vai ler anjo celeste, é A maiúsculo. Quando você vai falar de anjo terrestre, é A minúsculo. Isso ele fala uma da mensagem de pergunta e resposta. Ou Apocalipse 4, tem um volume, Apocalipse 4, Apocalipse 1. Então, um desse volume, o irmão Branham fala que a diferença de anjo terrestre com anjo celeste está no ar. É a mesma coisa de nós também. Nós, com D minúsculo, não é Deus, deuses, não é Deus. Mas o D é minúsculo. Mas quando trata de D maiúsculo, é o Deus do céu. É o Deus Todo-Poderoso. O problema está no A. O problema está no D. É o mesmo D. Só que você joga ele para maiúsculo, ele joga numa pessoa. Você joga ele para minúsculo, ele joga para outra pessoa. Por isso que você tem que notar onde está maiúsculo e minúsculo. Você tem que notar, porque muda muito, muito. Só põe A1 no maiúsculo, e trazer o A no maiúsculo, e trazer o A no minúsculo, você muda de céu para a terra. Você muda de céu para a terra. Então o Abraão, a parentela veio atrás dele, o sobrinho. E estava atrapalhando. Não estava ajudando. Estava atrapalhando. Deus não abençoava Abraão. Seu pai morre no caminho, ele enterra. Deus não abençoava Abraão e falou que não ia abençoar enquanto ele não largasse da parentela. Aí foi que... Porque Deus, irmão, quando Deus quer, Deus também provoca. Deus provoca. Deus dá um jeito de ajudar. Deus também é assim. Você não vê quando Jesus, que eles moravam em Nazaré, eles tinham que descer para Belém para nascer, porque o nascimento de Cristo estava profetizado que ele ia nascer em Belém. Mas como que ele ia mudar para Belém, se ele morava lá em Nazaré? Como ele ia mudar para Belém? Ele já tinha a carpintaria dele amontada lá em Nazaré. Ele já tinha feito a casa dele para casar com Maria em Nazaré. Mambrana disse isso tudo na mensagem Crença de Maria.
Ele tinha tudo feito em Nazaré. Agora vem Deus fala para ele assim, vai, desce lá em Belém, vai para Belém. Mas Deus mandou, desce para Belém, você tem que ir para Belém. Não. A lei. Aí ele foi obrigado por lei. Aí teve que surgir uma lei, dado, creio que era por César Augusto, não sei se é bem César Augusto, deu uma lei que ele era lá o rei da Roma, lá, o ditador romano, lá. Deu essa lei para todo descer na sua cidade natal para ser licenciado, para ele queria saber quanto povo que existia de Israel, quanta pessoa tinha de Israel, e para fazer isso tinha que tirar, alistar de novo, tirar o documento de novo, fazer o registro de novo. Então, e como José Maria era de Belém, mas morava aqui em Nazaré, obrigado pela lei, ele desceu para Belém, era obrigado por lei. Aí Deus promoveu aquela lei somente para levar José Maria para Belém. Não era para ninguém mais. Deus queria os dois em Belém. Para levar os dois em Belém, fez uma lei para todo mundo. Uma lei para cumprir sua escritura que dizia pelo profeta. Tu, pequena Belém, de tu nascerá o Salvador do mundo. Então eu vou o César lá fazer uma lei, mas eles entraram em contenda. Por quê? Por causa de pasto, por causa de cidade, por causa de cidade. Essa cidade é minha, você também está aqui, e Deus deu essa cidade para me pastorear, você também já entrou aqui, é a contenda e nem se dá um com o outro. E nem o rebanho também se dá com o outro. Não tem companheirismo. Às vezes nem cumprimenta. Às vezes nem reconhece como irmão, ainda que pertence à mensagem. É triste, né? Mas é verdade. Aí o Abraão tomou a iniciativa. Em outras palavras, aproveitou a oportunidade. Porque Deus dá oportunidade. Abraão muito sábio, porque os filhos de Deus dá sabedoria. Abraão muito sábio. Abraão falou, ó, nossos pastores estão em contenda. Falou, tá mesmo. E o motivo é que o pasto não está dando conta de manter os dois rebanhos. É verdade. Então, vamos separar. Porque se os pastores estão contendendo um com o outro, os nossos vizinhos, as pessoas que nós vemos, o que eles vão falar de nós dois, ó? Nós dois somos cristãos, e o nosso pastor contendendo, que exemplo que nós dá para os vizinhos? Porque Abraão falou para Ló. Que exemplo que nós dá? Qual é que é o exemplo que nós vai dar? Porque nós vamos trazer escândalo. Aonde nós passamos, nós traz escândalo. Porque eles vão ficar falando, são crentes, vai só vir brigando, seus pastores. Isso traz mau exemplo. E isso está trazendo mau exemplo. Está trazendo mau exemplo, está trazendo dificuldade para ganhar gente, para a mensagem, está trazendo. E tem perdido muita gente por causa dessas brigas dos pastores. Com pastoria, a briga por causa de cidade, causa de pasto. Porque com os dois rebanhos no mesmo pasto, dois rebanhos na mesma cidade. Houve isso com Abraão e Ló, e Abraão resolveu. Abraão falou, escolhe um lado e vai. E o lado que você não escolher, que não serve para você, eu fico com ele.
Mombrana disse assim que isso aí é verdadeiramente exemplo cristão. Você não escolher o lado fácil, deixa para ele escolher, você fica com aquilo que rejeita. Porque a Ruth ganhou a escolha de ser esposa de Boaz por ficar com o lado desprezado. Ela ficava colhendo migalha que o cefeiro desprezava, que não servia para o cefeiro de Boaz. Eles largavam para trás, desprezando como grão miúdo, que não valia a pena catar, e a Ruth catava este. E isso aí levou Boaz a admirá-la, levou Boaz a ficar conquistado por ela, com a sua posição que ela tomava. Primeiro ela tomou uma posição de seguir a sogra, sendo que a cunhada foi embora, ela ficou ao lado da sogra. Ainda que a sogra também mandou ela voltar. Ela falou, não vou voltar. Seu Deus é meu Deus, seu povo é meu povo. Aonde tu morrer, morrerei eu. Aonde tu for sepultada, aí já fala de batismo, né? Serei eu. E não insista para mim voltar, que eu não vou voltar. Eu vou ficar contigo. E a cunhada dela desprezou a Noemi, mas ela não desprezou. E a Noemi não tinha aposentadoria de marido, não. E nem era aposentada. Ela tinha que se ralar para tratar dela, com a sogra dela. E o que a Noemi tinha estava tudo perdido. Porque Boaz remiu de novo para ela, mas estava perdido. Ela ficou quase 10 anos fora. Aí ela foi, a Ruth foi catar a espiga e catava o quê? O que a lei, tinha uma lei em Israel, que os pobres podiam catar na roça as espigas que restavam. Tinha a lei favorecia, ela foi pela lei. Tinha uma lei favorecendo ela. Então ela foi na roça de Boaz. Agora tinha bastante roça. Mas ela foi na roça de Boaz. Agora você pergunta, quem que mandou ela ir na roça de Boaz? Já que tinha muita roça, ela foi na de Boaz. Agora isso aí é Deus. Isso aí é coisa de Deus. Deus envia você em lugar certo. Quem faz a escolha é Deus. É o caso de Rebeca casar com Isaac. Quem fez a escolha foi Deus. E quando Deus escolhe, Ele é responsável. Quando você escolhe, você é responsável. Você escolhe pastor, você escolhe cidade para morar, você escolhe isso aí. Se é você que escolheu, é problema seu. Agora, se é Deus que te enviou, aí Deus é responsável. Nós temos que entender assim, porque assim é. Porque Deus foi responsável por Noemi, lá em Moabita, Deus foi responsável por ela? Não foi, não. Ela perdeu o marido e 2 filhos lá. E perdeu tudo que tinha, até a terra. Deus não foi responsável por ela, não. Agora, quando ela volta para a sua terra, aí tinha um Boaz a favor dela. Mas lá no Moabita, não. Deus não mandou ela ir lá. Por que a sunamita também saiu fora 7 anos? Mas é Elia que mandou, né? Aí Eliseu mandou ela ficar fora 7 anos. E ela ficou, estou falando da sunamita, aquela que fez o quartinho para Eliseu, o menino morreu, ele ressuscitou. Ela ficou 7 anos também fora de Israel. Mas quando ela voltou, ela foi atrás do rei e falou para o rei que ela queria a terra dela de volta. Porque ela saiu de Israel porque o profeta mandou. Não foi por ela. Ela estava recebendo ordem do profeta. Aí Geazi falou, é verdade, rei. Eu andava com Eliseu, essa aí é a sunamita. E ela saiu porque Eliseu mandou. Então o rei falou assim, então você tem a sua terra de volta e todo o lucro
que deu durante o tempo que você está fora será devolvido para você. Agora eu pergunto para Noemi, foi devolvido o lucro de quase 10 anos que ela ficou fora? Foi devolvida a terra para ela? Foi devolvido o lucro? Foi devolvido o lucro? Aí não foi devolvido a terra porque Boaz comprou, Boaz remiu, mas perdeu o lucro. Porque uma saiu porque o profeta mandou, a outra saiu por conta própria. A outra saiu por conta própria. Aí tem diferença, e muita. Agora Abraão falou para Ló: nosso pastor está em contenda e está trazendo escândalos. Então nós temos que separar. Porque Abraão não se preocupava com o escândalo. Abraão não se preocupava com o escândalo. Abraão não se preocupava com os ímpios. Abraão se preocupava assim, de viver uma vida limpa para não causar tropeço para as pessoas. Ele se preocupava com isso. E eu creio que todo que é da descendência de Abraão, porque todo arrebatado é a estrela de Abraão. A estrela vê nos céus, pode contar a estrela? Não, assim são a sua descendência. Então todos os eleitos são descendência de Abraão. Espiritualmente falando, são descendência de Abraão. Agora, a atitude de Abraão tem que ter em nós, senão não são. Porque Jesus falou: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fazem então a obra de Abraão. A maneira de saber que vocês são filhos de Abraão é a obra. Pelo fruto conhece a árvore. Ele falou para o judeu, quando os judeus falaram assim: nós somos filhos de Abraão. Jesus falou: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês faziam a obra de Abraão. Se nós somos descendência de Abraão, nós fazemos a obra de Abraão. Agora Abraão não ficou envolvido com parentela, não. Não ficou, não. Aí ele falou para Ló: escolhe um lado, aí vai, eu fico com o outro. Ló escolheu a Campinas, e aí que saiu lá em Sodoma e Gomorra. Lá ele se tornou prefeito da cidade, e como prefeito da cidade ele renunciou ao seu cargo de pastor, porque não podia ser prefeito e pastor. Ele também dispensou os pastores para ser prefeito da cidade, teve que abrir mão da sua posição de pastor. Vê que é que a política é forte, né, irmão? Política é forte, hein? Política é forte. E se ele entra na política e continua sendo pastor, e ele Ló abriu mão. Ló abriu mão de ser pastor para ser político. Ló abriu mão. Perdeu o pastor? Perdeu. Por que perdeu? Porque só saiu ele e a sua filha salvo de lá. E aonde foi o pastor? Onde foi o rebanho? Pereceu tudo. Porque ele já tinha sido prefeito. Mamborna disse que ele ficava sentado na porta, no portão de Sodoma, julgando a causa da cidade. Como que ele podia ficar sentado julgando a causa da cidade, sendo que tinha um rebanho no pasto? Não, ele abriu mão. Ele abriu mão. Ele teve que abrir mão. Ele teve que largar sua posição de pastor para ser prefeito da cidade. Porque nem tempo também ele ia ter para ir no pasto pastorear. Nem tinha como pastorear também, né? Nem tinha. Uma coisa ou outra. Por isso que o apóstolo Paulo disse: quem pertence ao exército de Deus tem que partar do negócio dessa vida. Quando você vai por exército, você vai servir o exército. Então você abandona emprego, você tem que abandonar tudo para pertencer ao exército. Se nós pertencemos ao exército, então nós temos que apartar do negócio dessa vida. É Paulo que fala assim. Agora, Abraão apartou de Ló. Abraão foi para as montanhas, e o que aconteceu com Abraão? Ele encontrou com Deus em várias vezes. Mambrana diz que ele viveu as 7 eras da igreja. As 7 eras da igreja, Abraão viveu ela.
Ele viveu as 7 eras da igreja, desde Gênesis 12 até o 18, ou 22, coisa assim. Abraão viveu a era da igreja, você entendeu? Até trazer o Isaac, que aponta para Jesus. Quer trazer o Isaac, que aponta para Jesus. Até chegar à transformação, encontrar Deus como El Shaddai, o Deus que amamenta, depois encontrou Deus como Elohim, o Deus que cria, né? Que criou de novo em Sara a via de leite, criou útero, criou tudo, criou condições para os dois gerar, mas tudo isso aconteceu apartado de Ló. Mas ele cuidava de Ló de longe. Quando Ló foi preso, ele que foi libertar Ló. Quando Deus falou de queimar Sodoma e Gomorra, ele começou a interceder por Sodoma e Gomorra, perguntando para Deus se tivesse 50, se tivesse 40, se Deus destruísse, pensando em Ló. Quer dizer que ele lutava por Ló, mas não andava com Ló. Então você luta pela sua família, você luta pelo seu parente, mas não andar com seus costumes, com as suas músicas, não andar com seus vinhos, não andar com seus costumes. Não é por isso que você vai abandonar ele, você cuida deles, você luta por ele, mas vivendo apartado dos seus costumes, vivendo apartado dos seus rock, dos seus forró, das suas festas. Temos que apartar disso. O que aconteceu com Abraão tem que acontecer com nós. Ficar somente com Deus, entrar no encontrar com Deus, que ele encontrava com Deus, ele oferecia sacrifício para Deus, e ficou só com Deus. Mas não é por causa disso que ele não lutava por Ló. Lutava por Ló, mas não andava mais com Ló, mas lutava por Ló. Então o irmão Branham fala assim, daqueles que seguiam Jesus Cristo secretamente. O seguidor secreto, né? Tem um seguidor que segue Cristo secretamente. Ele segue Cristo, mas não se manifesta, né? O José da Arimateia era um. O irmão Branham diz que o José da Arimateia era um seguidor de Cristo secreto. Era um seguidor de Cristo secreto. Outro seguidor de Cristo secreto era Nicodemos. Nicodemo era um seguidor de Cristo secreto. Ele cria em Cristo secreto. Ele não andava com Cristo, mas ele cria em Jesus, sabia que Jesus era, porque ele falou assim, ninguém faz o que tu faz se Deus não estiver contigo. Então ele confessou que Jesus era Deus. E depois, quando Jesus morreu, quem balsemou o corpo de Cristo foi José da Arimateia e Nicodemos. Nicodemo, como sacerdote, ele balsemou o corpo de Cristo. Está lá em São João escrito isso, lá no final. Quando Pilato entrega o corpo de Cristo para José da Arimateia, eles balsamam o corpo de Cristo. Aí ele chamou um sacerdote, que tinha um sacerdote para fazer isso. Aí ele chamou o Nicodemos, e Nicodemos, junto com José da Arimateia, balsemaram o corpo de Cristo para apanhar no túmulo de José da Arimateia. Então, irmão, nós temos que largar a parentela. Maria perdeu Jesus, foi procurar nas parentelas, não achou não. Foi procurar entre os amigos, não achou. Se Maria quisesse Jesus, ela tinha que voltar no templo, aonde ela largou. E aonde você deixou Jesus, você tem que voltar. Porque o irmão Branham disse assim, aonde você quebrou seu pote, você volta a buscar a sua rodia. Você tem que voltar a pegar a sua rodia, aonde você quebrou seu pote. Então que Deus te abençoe e tenha uma boa tarde com o Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver aí se tem alguma pergunta. Nós vamos orar pelos irmãos. Tem pergunta? Tem sim, o irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta: qual sinal Deus colocou em Caim?
foi a incredulidade? Obrigado, professor Joel, que Deus te abençoe ricamente. Ô, irmão, o que Deus fez no céu, Ele faz na terra, irmão. Primeiro Deus faz no céu, para depois Deus fazer na terra. Quando Moisés veio no deserto, ponhando ordem, ponhando lei, aí ele veio ponhando lei sobre o jubileu. As pessoas que eram presas, eram cativas, que não tinha como sair da escravidão, no ano do jubileu, que tocava a trombeta do jubileu, chamava trombeta da liberdade. Aí todo que estava preso tinha direito de voltar para a família. Não importa a dívida que devia, era libertado pela trombeta da libertação. E aquele que não quisesse voltar, quisesse ficar na escravidão, furava a orelha dele e ponhava uma sovela e ponhava uma argola. Aquela argola na orelha era um sinal que a pessoa ouviu a trombeta da libertação e não quis ser livre. Então, ou furar a orelha e ponhar um brinco é um sinal. O que é na orelha? É um sinal de escravo que não aceita ser livre. Ele ouviu o evangelho, mas ele não quer aceitar. Então, furava a orelha e ponhava uma argola, para que quando alguém encontrava aquele escravo trabalhando lá na feira, não ia comprar ele, porque ele falava assim, não, esse escravo aí tem dono, a orelha dele está furada, ele tem uma argola, isso é o sinal que ele tem um dono, ele não está à venda, ele tem dono, ele pertence a um senhor, nem a família, e nunca mais ele voltava para a família, nunca mais. Uma vez que ele furava a orelha, ponhava uma argola, ele nunca mais era livre, nunca mais. Ele agora estava na mão do seu Senhor para sempre, porque foi uma escolha dele. E quando Deus conversou com Caim, ele estava tocando a trombeta da libertação. Ele tocou a trombeta da libertação para Caim, falando assim, se tu não proceder bem, se tu proceder bem, não há aceitação para ti? Deus pergunta para ele. Se tu proceder bem. E o irmão Borda disse, o que é que Deus estava falando para Caim? Vai lá no seu irmão, pega uma ovelha dele, ou compra, ou troca, e oferece como o seu irmão ofereceu, que você será aceito. Imita teu irmão. Faz o que o seu irmão fez, que você será aceito. Ele ofereceu um cordeiro. Oferece um cordeiro. Tira esse altar que você fez aí de legume aí, que isso aí que eu não aceito, mas oferece um cordeiro, que nem o seu irmão ofereceu. Aí ele não quis imitar o irmão dele, porque ele era orgulhoso. Ele era orgulhoso. Ele falou, que eu jamais vou ceder ao meu irmão, querer uma ovelha do meu irmão, ou comprar uma ovelha do meu irmão, eu não vou fazer isso. Aí foi quando ele falou para Deus, eu serei errante da tua presença, sairei. Aí Deus deu uma marca para ele. Qual é que era a marca que dava para Israel? Furava a orelha. Deus furou a orelha de Caim e pôs uma argola. Primeiro homem de orelha furada, uma argola, foi Caim. Vamos para o estudo da oração então. Oliveira Marcelo, mais do Espírito Santo, pede oração aos seus queridos irmãos da fé e ao seu pastor Velho Cordeiro e família. Joel William, pede oração ao seu favor, família e ao seu tio. Antônio Carlos, seu favor, esposa e sua família. Benedita Ninde, seu favor e família. E o irmão Oliveira Marcelo agradece a Deus, ao pastor e aos irmãos que estão ouvindo, por ele está curado, graças a Deus. Amém, irmão. Louvado seja que a nossa cura já foi tudo executada. Cuide de cada filho e cada filha do Senhor. Cuide de cada um. Que o Senhor possa dar libertação para as tuas filhas, teus filhos. Essa gripe forte que está entrando aí, muita gente está sofrendo, que o Senhor dá uma vacina nele, Senhor. Não a ciência está ajudando, a ciência está empenhando, agradecemos a ciência pelo seu esforço, mas, Pai, sem o Senhor, nada acontece. Sem o Senhor, nosso esforço é em vão.
Os discípulos tentaram acalmar a tempestade, tentaram tirar a água do barco. Piorou. Quando eles chamaram o Senhor, perecemos, as ondas estão altas. Aí o Senhor mandou o mar aquietar e o mar aquietou. Se o Senhor mandar esse coronavírus aquietar, se o Senhor mandar essa gripe aquietar, ela aquieta. Lá no Egito, o Senhor mandou aquelas pragas, tudo aquietaram, 10 pragas. O Senhor mandou sair, saiu. Quando o Senhor mandou entrar, entrou, mas quando o Senhor falou cessar, cessou. É o Senhor que tem controle de tudo. Não adianta nós tentar outras maneiras. Não adianta nossas maneiras de tentar, nossas maneiras de querer as coisas, ela acaba fracassando. Mas quando é o Senhor, Pai, nada fracassa com o Senhor. Não tem fracasso no Senhor. Então, Pai, como o Senhor fez aquelas ondas cessar e o barco continuar sua caminhada serenamente no mar, dá uma ordem para esse coronavírus, dá uma ordem para essa gripe cessar, para ela sair de cena, que ela não tem como continuar se o Senhor mandou ela parar. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu peço. Amém, Senhor.